para a nossa querida Laura de Freitas. Você sabia que a cidade foi oficialmente fundada em 1962, mas sua história começou bem antes disso? A região era habitada por indígenas e com a chegada dos portugueses colonizadores começou a se transformar. Vamos aqui para apresentar mais um pódio curioso. Estamos aqui com o Wilson Badaró para fazer algumas perguntas. Como a história e as tradições culturais de Lauro de Freitas são incorporadas nas atividades para que os alunos possam entender e valorizar o seu patrimônio? Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Me sinto muito lisonjeado de ser convidado para participar do podcast de vocês, o podcast Curioso. Muito obrigado pelo convite. Então, antes de iniciarmos a abordagem direta sobre o assunto, é interessante compreender que a ideia de história, de tradições e de cultura, cada uma dessas traz uma carga semântica, traz uma carga significativa e um peso conceitual que precisa ser entendido. O que é história? É compreender a passagem do ser humano no tempo e no espaço. O que é a tradição? É a transmissão de conhecimentos, de saberes, de fazeres, de formas de ser, de agir, de vestir, de falar, né? Então isso é bem conceito que é a cultura. E quando a gente fala de tradição e cultura, estamos falando da cultura que traz tudo isso, e das tradições que são transmitidas através das ações culturais, nós precisamos entender que a escola é um espaço de divisão, de partilha desses conhecimentos. Quando falamos de disciplinas, estamos falando das disciplinas que tratam exclusivamente daqueles conhecimentos que já estão dados. Matemática, português, mas cultura, história, geografia, que são chamadas ciências humanas. Elas tratam especificamente de compreender o fenômeno humano. Lauro de Freitas saiu na frente, um dos municípios a sair na frente do Brasil inteiro, ao cumprir à risca a antiga Lei 10.639 para a Lei 11.645, que é valorizando as influências da cultura africana e indígena no Brasil. Cada um de nós tem uma formação diferente, uma formação étnica, uma formação racial diferente. Se nós três colocarmos os braços aqui, coloquem por favor, minhas. Nenhum de nós três tem a mesma cor. E se todo mundo do background desse podcast vier aqui colocar os braços, terá uma cor diferente. Que é diferente composição indígena, diferente composição negra e branca para os diferentes cidadãos baianos. Talvez o estado da Bahia seja o estado com maior miscigenação racial, e a escola ela apresenta essas características. E quais são as atividades que a escola tem promovido para isso? Diversas são elas. A partir da Lei 10.639 e 11.645 se reconhece muito mais o valor do povo indígena e do povo africano. E dentro desse reconhecimento, nós temos aí dias que são importantíssimos para se lembrar desses grupos étnicos, anteriormente chamados de minorias, que não são os indígenas, representavam no início da colonização, 5 milhões de indivíduos foram dizimados pela participação dos europeus nas guerras, nas batalhas, nas guerras biológicas não conhecidas pela transmissão de doenças que fizeram os povos indígenas morrer. Os africanos, trazidos escravizados para o Brasil, fizeram parte da construção desse país. No entanto, quando a escola ela trata de resgatar quem foram os africanos que aqui chegaram, estamos falando exatamente disso. Estamos falando de como essas atividades, uma prova, vocês não são meus alunos pela manhã, mas se vocês repararam nas paredes da sala, de manhã o pessoal fez prova minha online, exatamente sobre isso. Se a gente der uma olhada, a escola ela realmente precisa passar por esse processo de adaptação tecnológica para que tenhamos mais acesso a mídias e debater essa mídia dentro da escola. Por mais que os professores critiquem o uso de vocês do smartphone, do celular em sala de aula, nós criticamos o mau uso. Nós gostaríamos muito que vocês utilizassem o TikTok, o Instagram, o YouTube, para que vocês acessassem vídeos úteis que tratam justamente de quem é esse povo, quem é o baiano, quem é o negro, quem é o indígena e o que é a cultura da Bahia. Por que é que estrangeiros do mundo inteiro vêm ao nosso estado para aprender a cozinhar o acarajé, o abará, o vatapá, o caruru, vêm aqui conhecer o candomblé que é tão discriminado?
na Bahia, no próprio Brasil, mas o estrangeiro vem de tão longe para conhecer. É porque está acontecendo um movimento agora de reidentificação, redefinição do que é ser baiano de fato. Compreender quais são os alcances de ser baiano. E isso a escola começa a fazer de uma forma tímida ainda, realmente é muito tímida, mas nós já fazemos. O 20 de novembro é uma atividade relacionada a isso. No ano passado fizemos um desfile de modas com estética negra, as pessoas vestindo turbantes, vestindo roupas negras. Esse é um movimento de identidade do povo negro. Quer queira, quer não, Lauro de Freitas é uma cidade negra. Totalmente negra. Então a cultura de Lauro de Freitas, ela primeiro passa por reconhecer a cultura negra, as tradições negras, os terreiros de candomblé que precisam ser extremamente respeitados, porque todo mundo gosta que sua igreja, sua religião seja respeitada. E por que é tão bacana nos respeitar a religião do outro, a cultura do outro? Então, passa por esse campo da gente compreender, da gente respeitar, entender o que é Lauro de Freitas enquanto cidade, que é uma cidade negra, uma cidade indígena, que tem uma reserva indígena do povo tafene aqui, e que dispõe dessa cultura. Quando a gente come uma farinha de mandioca, quando a gente come uma tapioca, estamos comendo produto indígena. Lauro de Freitas é tão negro, tão afro-indígena quanto Salvador. Então são cidades que precisam consolidar essa ideia precisa do que é ser Lauro de Freitas do ponto de vista cultural e tradicional e como ela se formou e se desenvolveu historicamente. Penso que a escola já começa esse movimento, é tímido ainda, mas já começou, porque na minha época nem isso a gente tinha. Não se falava de história negra nem de história indígena, só se falava de dominação e colonização europeia. Obrigado. Nada. Vamos agora para a segunda pergunta. Quais iniciativas a escola tem implementado para promover a inclusão social, especialmente em relação à valorização da cultura local e suas influências na formação da identidade dos alunos? A escola São Luís de Coelho, especificamente, fala dessa unidade escolar, mas eu percebo que outras escolas em outros municípios e outras cidades do estado da Bahia têm promovido o reconhecimento de personalidades da própria cidade. Amanhã, por exemplo, o grupo do 8º N3 terá um capoeirista e um mestre griot para a escola amanhã, para tratar da cultura negra e da contribuição para o desenvolvimento cultural de Lauro de Freitas. O simples fato da escola fomentar, favorecer, facilitar a apresentação de personalidades culturais demarcadas. Um mestre de capoeira é um mestre de desenvolvimento da cultura local. Lauro de Freitas se destaca por também valorizar a cultura negra e africana. E dessa forma, a prática da capoeira é uma prática cultural também demarcada em Lauro de Freitas. A religiosidade africana vira e mexe e se convida para palestras, para eventos como o nosso São João. O São João mas sempre temos um pastor, o pastor Big, que sempre vem aqui falar. Cultura lauro-freirense, a maior parte do nosso público escolar, das mães, dos pais, são evangélicos. E isso faz parte da cultura, faz parte do desenvolvimento cultural lauro-freirense. A religião faz parte da cultura. Então, por esse aspecto, me parece que a escola ela tem acionado dispositivos e permitido, acima de tudo, que várias manifestações culturais e várias manifestações da tradição lauro-freirense estejam presentes dentro da escola. Quando nós permitimos nas festas que fazemos para vocês, que em um determinado momento vocês selecionem as músicas da geração de vocês para vocês dançarem, é justamente porque compreendemos que por mais que nós de repente até nem gostemos das músicas, acontece, não gosto muito, acho que essa música é muito vulgar, ou é muito barulhenta, mas faz parte da cultura da geração de vocês. Não é mais da nossa. Mas a escola está incentivando que vocês mantenham a tradição cultural a qual vocês fazem parte. Então, acho que a escola tem desenvolvido muitas ferramentas, muitos instrumentos para que a cultura, para que as tradições e que o desenvolvimento da acessibilidade, acima de tudo, seja garantido na escola. Quando vocês falam também da acessibilidade e do respeito à diversidade, eu tenho uma ligeira impressão de que a escola faz essa defesa desses pontos,
garantindo que a universidade seja reconhecida em cada ação estudantil. De vez em quando, nem tudo é possível, nem tudo é permitido, mas o mais possível, dentro do decoro escolar, o que é que a escola garante, a gente faz com que isso aconteça. Só me repita a segunda pergunta, porque eu acho que tem um ponto que eu não tratei. A segunda pergunta. Quais iniciativas a escola tem encontrado para promover o inclusão social? Especialmente. Esse é o ponto, inclusão social. Tem muito ponto de inclusão que é pessoas com baixa mobilidade, cadeirantes, pessoas que têm alguma dificuldade. A nossa escola, ela dispõe de rampas, ela dispõe de corrimãos, né? Ela dispõe de piso tátil em alguns pontos, outros foram danificados, mas o piso tátil está indo. Né? Nós temos aparelhos Braille na escola, que é aquele com alto relevo para pessoas que são cegas conseguirem, a ponta dos dedos, o toque dos dedos, saber o que está escrito. Então a escola ela tem se esforçado para se adequar às diferentes necessidades dessas pessoas e propiciar uma maior inclusão. Nós temos um aluno aqui no Vespertino que é cubano, não fala o idioma. O único que fala o idioma, mais ou menos, na escola desse aluno sou eu. Mas, de toda e qualquer forma, esse aluno, que é o Brian, do sexto E2, do sexto B2, ou B1, sexto B1, e esse aluno, ele tem sido acolhido pela nossa comunidade. Já tivemos alunos estrangeiros, temos a aluna da manhã, Valesca, Gessamine, peruana. Então, nós fazemos esse tipo de inclusão, não somente do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista intelectual, com pessoas. De que forma a escola se envolve com a comunidade local para resgatar e preservar aspectos culturais significativos do passado de Lauro? Bom, esse projeto, Lauro de Freitas é massa, né? É justamente essa tentativa. Esse projeto que vocês estão agora entrevistando, um professor que, na verdade, nem é de Lauro de Freitas, não mora em Lauro de Freitas, mas faz todo um esforço para compreender a cultura de Lauro de Freitas, é justamente um esforço de resgate da história, de lembrar. Na minha turma, a qual eu sou padrinho, eu dei uma série de ideias aos alunos para resgatarem os nomes dos grandes terreiros de candomblé que fazem parte da cultura, da diversidade da cultura religiosa, para resgatarem os nomes dos espaços culturais em Portão, Areia Branca, que tragam, como é que vocês chamam a festa lá do Jegue, Arrasto do Jegue? Lavagem? Tem um nome, como? Não, tem um nome, uma festa famosa de vocês aqui. Arrasta jegue, empurra jegue. Não. É uma festa tradicional clássica de vocês aqui. Tem a ver com jegue, tá? Arrasta jegue, lava jegue, não sei como é. O grupo do oitavo M3 já está desenvolvendo uma pesquisa para lembrar, só tinha 3 pessoas na sala que conheciam essa manifestação cultural típica de Lauro de Freitas. Vocês têm uma micareta. O que é um micareta? O que é um carnaval específico de uma região interiorana? Então são essas festas, pequenas lavagens, pequenas manifestações. Vocês têm uma festa para Santo Amaro de Pitanga, que é o antigo nome da cidade de Lauro de Freitas. Então esses espaços, pequenos locos culturais comuns, estão sendo resgatados dentro da nossa escola. Ou seja, a nossa escola está incentivando e mobilizando esforços, não somente estudantis, mas também professores, que todo mundo de fato aprende junto. Que a proposta da escola não é apenas que os professores sejam os grandes detentores de conhecimento, mas que a gente guie vocês a chegarem a um ponto de conseguir descobrir como é que se desenvolve o conhecimento. E eu acho que outra coisa muito importante é chamar a atenção para uma coisa que pertence a vocês, Lauro de Freitas, na cidade de vocês. Nós temos um professor aqui na manhã, que não é professor de prática, é do Rio de Janeiro, o professor Leonel, né? E esse professor, ele foi aprovado para o concurso de Lauro de Freitas. Então temos professores do Brasil todo, de tudo quanto é lado, e que não nasceram em Lauro de Freitas. E às vezes nem moram em Lauro de Freitas. Mas guiar vocês a conhecer melhor a cidade de vocês, essa é a nossa missão. Como você viu essa apresentação fortalecendo
Bom, a educação é um ponto central para a transformação da ideia de inclusão social e promoção do desenvolvimento dessa mesma inclusão. Quando a gente fala de inclusão, a gente precisa lembrar o que isso significa. Inclusão quer dizer incluir social e sociedade, de grupos sociais. A ideia de inclusão social é que todos os grupos estejam amparados, que todos os grupos estejam em pé de igualdade para ter dignidade de vida. Que não tenhamos um grupo favorecido, que tenha mais dinheiro, que tenha mais comida na mesa, que tenha melhores veículos para a mobilidade urbana, pessoas que moram na beira do mar e outras morem em lugares muito insalubres. Então, a ideia é que a inclusão social ela seja uma realidade para todos, que todos tenham moradia digna, trabalhem, que remunerem bem, que coma bem, que tenha direito a um lazer no final de semana. Quantos dos pais de vocês aqui trabalham a semana inteira, quando chega no fim de semana, o máximo que conseguem, a única coisa que querem é poder descansar, porque estão cansados, que trabalharam excessivamente e só querem poder descansar em paz. O lazer deles é poder dormir um pouquinho mais. De repente, numa tarde, tomar um drink refrescante, comer uma comida diferente, mas não viaja. Não botam você dentro de carro e vão para o litoral norte, Itaparica, viajar. A luta da educação é fazer com que você tenha uma consciência de que isso é um direito de todos. A inclusão social não somente inclui pessoas com diferentes tipos de necessidades especiais pessoas que têm tetraplegia, paraplegia, são a falta dos movimentos dos pés, ou totalmente braços e pernas, o corpo todo. Não é somente para pessoas que têm baixa visibilidade, ou pessoas que são cegas, ou pessoas que são surdas, pessoas que são mudas. Não, não é isso. Inclusão social não é somente para incluir indígenas que foram excluídos economicamente, ou negros que foram marginalizados. Não. Inclusão social, ela propõe que todas as pessoas tenham dignidade e equilíbrio na divisão de oportunidades, que todos tenham acesso a tudo, saúde, qualidade. Imagina, gente, é um sonho de consumo. Está aqui agora, aqui comigo, professor, me dá uma dor de cabeça. Você poder entrar no melhor hospital particular de Lauro de Freitas e ser atendido pelos médicos sem esperar. Hoje em dia a gente vai para um hospital público, a gente faz uma ficha, entrega um documento e morre, esperando sentar meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas para ser atendido. A gente entra numa sala, daqui a pouco, 30 minutos depois vem o médico. E aí, meu filhão, o que você tem? O que aconteceu aí? Está aqui escrevendo. Foi, aonde aconteceu, quando aconteceu, tá bom, tranquilo, eu tô nisso aqui, vai embora, tchau. Você leva 4 horas para entrar na sala, o cara te atende em 3 minutos, 5 minutos. É um desrespeito. Tem uma confusão na sua rua, você liga para a polícia, você chega 2 horas de... Gente, já matou, já morreu, o cara já está lá esticado, todo mundo que estava envolvido já fugiu, não tem mais nada. Quando a polícia chega, não tem mais graça. Mas vai isso acontecer no Vila do Atlântico. E nem tratamento a polícia aparece. O pessoal rico vai para o hospital particular e é atendido rapidamente. Então, eu acho que quando a gente fala de inclusão social, o papel da educação na inclusão social é conscientizar todos nós de que, ao termos educação necessária para cobrar os nossos direitos, o Brasil do futuro será um Brasil muito mais justo, muito mais equilibrado, que dê muito mais oportunidade de dignidade para todos. E a escola faz esse esforço. Mas, infelizmente, temos um pequeno entrave no caminho, que é a educação dos nossos estudantes dentro da escola. Os professores estão se esforçando para ensinar vocês. Vocês estão querendo ser ensinados? Essa é a grande pergunta. O papel da educação está no time, que é garantir e ampliar a ideia da educação social. A gente precisa da ajuda de vocês. A cultura é principalmente nas práticas pedagógicas, especialmente no contexto. Peço desculpas, você repita um pouquinho mais alto. Quais desafios se enfrenta ao tentar integrar a cultura local e o conhecimento histórico nas práticas pedagógicas, especialmente no contexto de inclusão social?
Essa pergunta ela é bem complicada, ela é uma ótima pergunta, mas ela é muito complicada porque ali a gente está numa entrevista e vê uma cena como essa, fala em bem como Gui, né? Que a cultura também, a nós passamos aqui embaixo, está sendo uma menor, né? Então vamos lá. Você me pergunta quais são as barreiras, as dificuldades que eu encontro para discutir a inclusão social a partir da educação. Quais são os entraves, as barreiras, as dificuldades que eu encontro para promover uma educação que trate sobre isso. Bom, a inclusão social fala de todos os grupos, mas infelizmente hoje temos alguns grupos que são mais resistentes do que outros. Eu que trato de cultura, história afro-brasileira e indígena, encontrei algumas barreiras, sei lá, algumas resistências de alunos evangélicos que não querem ouvir sobre a cultura africana, porque sabe que em algum momento essa cultura africana vai discutir a religiosidade do povo africano. E a religiosidade do povo africano passa pelo cristianismo, passa pelo evangelismo, mas também passa pelo candomblé. E todo mundo aceita ouvir sobre tudo, sobre o candomblé. Aceita ouvir sobre tudo, menos da capoeira, que também fala do candomblé. Para quem participa do candomblé percebe, ou quem participa da capoeira sabe que a capoeira tem um grande respeito aos orixás, aos deuses africanos. Sabe que o maculelê também tem um grande respeito. E tudo que está ligado ao negro, no samba, todos os sambistas, os bons sambistas do Brasil também têm um grande respeito pelo candomblé. Foi o candomblé que permitiu o samba, a capoeira, a sobrevivência das tradições negras. Eu acho que para mim é possível. Incluir os povos negros e indígenas sem preconceito é muito difícil. Quando a gente fala, bom, então vamos respeitar o candomblé, sempre ouve lá no fundinho, um aluno não tão bem educado, não tão bem orientado para respeitar a diversidade cultural, dizer bem baixinho para não ser identificado, está amarrado, está repreendido em nome de Jesus. Queima, filho. Então são barreiras. Eu acho que a principal barreira para a inclusão social na educação é o preconceito, o racismo e a discriminação. São os três principais pilares, três grandes desserviços da educação ao saber, ao conhecimento e à interação. Obrigada pela entrevista. E agradecendo ao senhor ter cuidado um pouquinho com a gente, ter disponibilizado um tempinho. Disponibilizar tempo, qualquer coisa. Obrigada. E assim encerra mais um podcast. Curioso. Muito obrigado. Tchau.